Bom dia, meus amados irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje de manhã, eu gostaria de convidar os irmãos para uma reflexão que envolve a família de Jacó. A família de Jacó viveu um período de muitas mudanças. Jacó não só foi um peregrino na terra de Canaã, com o seu pai Isaque, com o seu avô Abraão, mas ele foi também um peregrino pessoal. Ele logo cedo deixou Canaã, retornou aos caldeus em busca de refúgio, e lá ele trabalhou com o seu sogro, futuro sogro Labão, casou-se com Leia, depois casou-se com Raquel, e depois empreendeu uma peregrinação, voltando de lá para a terra de Canaã. E na terra de Canaã, ele veio para criar a sua família, para desenvolver a sua vida e para ser instrumento, sem dúvida, nas mãos de Deus, para que Deus pudesse dar continuidade ao seu plano de fazer da família dele uma grande nação, como prometera a Abraão. Mas os tempos mudaram e mudaram para pior. E não bastassem os conflitos familiares, a luta entre os irmãos e a indisposição daqueles irmãos contra o caçula José, veio ainda, em decorrência desta intriga, aquela notícia triste para Jacó, que basicamente foi um momento em que Jacó entregou completamente a sua esperança, a sua alegria. Ele se tornou um homem deprimido, um homem derrotado, porque ele perdeu o filho, caçula, que se chamava José. Jacó foi um homem que enfrentou muitas lutas. E o que ele não sabia era que tinha perdido seu filho por causa de uma trama maligna dos outros filhos dele, os mais velhos, para se livrar de José. Queriam se livrar de José por não tolerar aquilo que eles diziam ser a arrogância de José. Porque José, ingênuo, terminava por compartilhar com eles e com os pais as visões que Deus lhe dava. E então, eles simularam a morte de José, o venderam a comerciantes e disseram ao pai que uma besta fera tinha estrangulado seu filho e ele tinha morrido. E não só isto, o corpo não tinha sido trazido porque a fera o havia comido. Que choque tão grande, que abatimento tão profundo, que tristeza para Jacó. Chorou, chorou, se entristeceu, até não poder mais. Mas Deus estava agindo nas circunstâncias daquela família. Os irmãos venderam José e os mercadores o levaram para o Egito. Lá o venderam e lá Deus operou de forma maravilhosa na vida de José, tendo em vista o futuro que Deus estava reservando para o seu povo, pequenininho ainda, de menos que 70 pessoas, mas na visão de Deus e no propósito de Deus, aquele pequeno povo, o povozinho de Israel, de Jacó, haveria de ser a grande nação que ele havia prometido a Abraão. Pois bem,
Eu gostaria então de chamar os irmãos para me acompanharem no capítulo 46 de Gênesis. E eu gostaria então de meditar nesta oportunidade sobre o tema Deus tem um lugar para te guardar. No meio das lutas, das tribulações, das calamidades que assolam o mundo, Deus tem um lugar para nos guardar também. O capítulo 46 de Gênesis, os versículos de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque e de seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então disse o Senhor: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado, os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos, os filhos dos seus filhos, suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Momento, portanto, importante na biografia de Jacó. Momento em que Deus lhe traz consolo, paz e segurança ao coração. Jacó temia. Jacó não entendia porque tudo aquilo estava acontecendo e as circunstâncias o forçavam a ir para o Egito, debaixo do regime de um faraó que ele não conhecia, para a terra de um povo que ele nunca tinha visitado, e sem saber o que seria da sua vida e da família que ele tanto amava, no meio daquele povo desconhecido. Lembrava-se das histórias que seu avô lhe contava, do período quando foi ao Egito, e o faraó tentou abusar de Sara. E como ali foi um tempo difícil para Abraão, e certamente Jacó agora não tinha as melhores recomendações e recordações daquilo que era o Egito na vida dos seus antepassados. Mas Deus tinha um lugar para guardar Jacó e sua descendência enquanto durasse aquele tempo de tribulação que a terra de Canaã estava atravessando. Em Jacó nós temos uma família de peregrinos em terra alheia, terra estrangeira, e temos uma descendência que vai ainda ser uma descendência peregrina por muito tempo. Temos os seus antepassados, especialmente Jacó e Isaque, que tinham sido também peregrinos em terra estrangeira. E aqui temos então um momento decisivo para o destino desta família peregrina que vinha de Abraão e agora estava em Jacó, já idoso e com um futuro incerto. Será que Deus tem um lugar para nos guardar também? Será que Deus podia alcançar o coração de Jacó para dar-lhe a segurança e a confiança para ele ir para
a uma terra desconhecida, mas na certeza de que seria o lugar preparado por Deus para lhe dar guarida e proteção? Nós somos como famílias de peregrinos. E estamos vivendo em um momento muito crítico, um momento muito difícil, de um futuro inseguro, absolutamente nebuloso para nós, para os nossos filhos e para a nossa igreja. O que Deus tem para nós? Quem é este Deus a quem nós servimos? Como ele trabalha em nossas vidas? Este texto que nós lemos, que tomamos como referência para a nossa reflexão, nós vamos encontrar então um Deus que é provedor. Deus é o Deus das provisões. Lembra-se quando Abraão levou Isaque para sacrificar no alto do Monte Horebe? E que ele confessou com todo o coração a sua fé de que o Senhor proverá? Pois bem, essa é uma característica do Deus desta família peregrina. Crer em um Deus provedor. E nós cremos no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós também cremos num Deus provedor. E eu tinha dito a respeito da situação do desaparecimento de José, que trouxe tanta tristeza para Jacó. E agora, quando todas aquelas circunstâncias acontecem, quando Jacó pede aos seus filhos, quando passava pela fome em Canaã, que eles descessem ao Egito, porque teve a notícia de que lá tinha mantimento e cereais em abundância, e deveriam os seus filhos, então, os mais velhos, irem até lá para comprar cereais para a sua subsistência e subsistência da família. E eles descem. E como foi interessante a história desta ida de Rúben, de Judá, de Simeão e dos filhos de Jacó ao Egito. E lá eles encontraram uma pessoa que eles imaginavam nunca tinham visto, mas que na verdade era aquele que eles haviam simulado a sua morte e vendido para os mercadores, e que agora estava ali por providência de Deus. Deus provedor, por providência de Deus, estava como o governador do Egito. E José os reconheceu. E José então os atende da primeira vez, os deixa voltar, atende da segunda vez, e então exige que eles agora tragam o irmão mais novo, Benjamim. E eles ficam desesperados, e há aquele apelo tão condoído de Judá. Ora, quantas emoções e quantas experiências profundas Deus proveu para aquela família, para promover no coração daqueles filhos de Jacó a transformação, produzir fé no lugar da incredulidade, sensibilidade no lugar da dureza de coração, confiança no lugar da desconfiança e da intriga. E então, quando José se dá a revelar a eles, no capítulo 45, versículo 5, temos um dos versículos do Antigo Testamento mais importantes a respeito dessa característica do nosso Deus, o Deus provedor. E diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para preservação da vida Deus me enviou adiante de vós, o Deus provedor. José revela para eles que ele havia aprendido com o sofrimento, que Deus é um Deus que se antecipa, um Deus que prevê e provê para as nossas vidas. E em tudo aquilo, José via como Deus trabalhou na vida da família dele, para que ele fosse o instrumento de Deus
para a sobrevivência da família. Deus é o Deus que faz milagres ao nosso redor, adiante de nós. Muitas vezes, as provisões de Deus estão escondidas nas circunstâncias à medida que a história se desenrola. Para os irmãos de José, tudo era tão inexplicável, mas também tudo tão cercado da maravilhosa graça de Deus na vida deles. Temos um Deus provedor. Agora Jacó ia experimentar isto de forma tão marcante na vida dele e na vida de sua família ao reencontrar-se com José. Mas também esta história maravilhosa nos ensina que nós temos um Deus profeta, um Deus que antecipa para o seu povo aquilo que ele vai viver e passar, para que quando chegarem as tribulações, ele não se espante e nem desanime e nem fique com o coração carregado de temor e de medo do futuro. Em Gênesis, no capítulo 15, versículos 12 a 16, nós encontramos o encontro de Abraão, o antepassado de Jacó, o avô de Jacó, portanto, aquele em quem toda essa maravilhosa operação de Deus tinha começado. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus para que ele fosse uma grande bênção. Então, já lá no capítulo 15, Deus vai dizer a Abraão o seguinte: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e trevas tremendas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus profetizando sobre o futuro de Abraão e os eventos futuros que haveriam de ocorrer e acontecer na vida dos seus descendentes, especificamente esta profecia sendo cumprida aqui agora, na vida de Jacó e dos seus filhos. Deus é o Deus que anuncia as coisas que hão de acontecer no futuro. Ele conhece e conduz o futuro. Não há futuro incerto para o crente, porque ele está nas mãos de um Deus que conhece o futuro pelo qual ele há de passar. Nosso coração é ansioso. Nós temos uma ansiedade tão grande. O tempo, especialmente o tempo vindouro, os dias que nós não conhecemos, eles trazem ansiedade para o nosso coração. Mas o crente, e é isso que Deus mostra para Abraão, não ignora a revelação quanto ao tempo futuro. Deus nos consola quando nos fala claramente sobre o futuro que há de acontecer em nossas vidas. Deus deu a conhecer o que há de vir, segundo o seu juízo e propósito e tolerância em relação à terra que Abraão habitava. Tudo previsto, tudo anunciado, tudo revelado para que o servo de Deus, a família de Deus,
seja consolada, porque sofrer sabendo que haveria de sofrer, sabendo que a vida está nas mãos de um Deus poderoso, traz para nós a segurança de que o sofrimento vai passar, de que o consolo vai chegar e que Deus é quem há de descer conosco ao Egito. Temos também um Deus soberano. Este Deus que é o Deus da provisão, o Deus que é o profeta do futuro, é o Deus soberano em seu governo dos povos e do mundo. Não há um governo que não esteja debaixo da soberania do governo de Deus. No capítulo 47 de Gênesis, versículos de 1 a 7, nós encontramos que então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Olha que ambiente acolhedor eles encontraram, porque Deus é soberano em relação aos governos deste mundo. Não há pasto para o rebanho, diziam os irmãos de José para o Faraó. Não há comida. A fome é cruel em Canaã, não há emprego por lá. As condições eram muito difíceis. Deus coloca Faraó para servir de socorro do seu povo. Jacó, seu lugar está reservado no melhor do Egito. Desça, Jacó, não temas. Pode ir, que eu vou contigo, Jacó. O momento que vivemos é de sofrimento. O medo se espalha por todo o mundo. Nós, os que cremos em o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, temos a promessa do lugar onde Deus vai nos guardar até que o tempo se cumpra. Por último, esta história nos ensina que o futuro não será como eu quero, mas como Deus quer. Na continuidade da história, no capítulo 48 do Gênesis, há o momento quando Jacó vai se despedir dos seus filhos. Mas a atenção de Jacó se volta especialmente para os seus netos, os filhos de José, que ele nunca imaginava que fosse ver. Sequer imaginava que José estivesse vivo. Então o coração dele partiu, o coração dele se encheu de gratidão, o coração dele se encheu de bênçãos que ele queria distribuir com os seus netos para que a descendência tivesse continuidade segundo a vontade de Deus. E então, capítulo 48, versículo 11, disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da face do seu pai. Depois tomou José a ambos,
a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Jacó, Israel, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. A sua mão esquerda ele pôs na cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José na presença de Deus. E quando ele fez aquilo de cruzar as mãos e de inverter a posição do mais novo para ficar no lugar do mais velho, e do mais velho para ficar no lugar do mais novo, e projetar profeticamente o futuro deles, José estranhou. José ficou confuso. Aquilo não parecia estar certo. E ele então toma a iniciativa, vai até o seu pai e diz: pai, está errado, não é assim. Este é o mais novo e este é o mais velho. Suas mãos se cruzaram, se confundiram. Mas Jacó, serenamente, ele diz a José: eu sei, meu filho, eu o sei. Movido pelo quê? Pelo Deus Todo-Poderoso que queria agora, através da profecia de Jacó, projetar o futuro dos seus netos. Contra a expectativa de José. Aquilo parecia confuso para José, mas ele precisava aceitar e crer na vontade de Deus. O futuro é do Senhor. Quando Jesus despede-se também dos seus discípulos, ele diz: todo poder me foi entregue no céu e na terra. Todo o futuro e o livro estão nas mãos do Cordeiro, conforme diz Apocalipse capítulo 5, versículos de 4 a 5 e de 9 a 12. O futuro não será como eu quero, mas como Deus quer. José não podia interferir ali agora, porque ali era um momento entre Jacó e Deus. E a projeção das bênçãos na direção que Deus escolheu, sobre a vida de Efraim primeiro, depois sobre a vida de Manassés. José agora entendia o que ele havia dito aos seus irmãos. Para aquele momento, Deus tinha reservado a vida dele, e aquilo surpreendia aos irmãos e muito mais a Jacó. Mas agora Deus surpreende José e inverte a posição dos seus filhos para que José aprenda que o futuro e as bênçãos de Deus vêm canalizadas segundo o propósito específico de Deus para o futuro de cada pessoa. Hoje eu te convido a entregar a sua vida e todo o seu temor aos cuidados do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele tem um lugar onde te colocar no tempo da aflição. Amém? Ele também sabe de suas enfermidades, sabe da sua família, de seus filhos, de seus filhinhos, porque é assim que no capítulo 46, versículo 5, é dito a respeito de Jacó. Que Jacó reuniu seus filhos, seus filhinhos. Esta expressão é tão carinhosa. Os filhinhos de Jacó foram também levados para o lugar de segurança que Deus tinha reservado para Jacó. Deus tem o lugar onde Ele quer nos esconder no tempo da aflição. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe nossas famílias, abençoe nosso pastor, abençoe a irmã Vera, abençoe a todos os que estão sofrendo nesse tempo de aflição. E que a paz do Senhor Jesus Cristo seja o grande ambiente, a grande bênção, o grande refrigério para todos nós nesta oportunidade. Deus abençoe a todos.
Fiquem na paz. Amém.